Você que estava procurando um programa de cultura? Encontrou. Hoje o nosso assunto é cultura e cultura popular. Por isso estou aqui devidamente trajado com essa camisa que traz uma frase que é quase uma profecia do Nelson Sargento. O samba agoniza, mas não morre. E muito embora a gente não possa ter nesse canal as análises dos maiores nomes do transporte alternativo do país, eu vou ser o palestrinha do dia e vou tentar refletir sobre um assunto que sempre me incomodou. Por que os cristãos desprezam a cultura popular? De um modo geral, nós sabemos que desde o período colonial do Brasil, a religião cristã invisibilizou e até mesmo perseguiu a cultura popular nascida dos povos indígenas originais e especialmente dos africanos escravizados. Hoje, ainda é muito comum ouvir dos cristãos palavras depreciativas sobre manifestações da cultura popular, coisas como essa música é do mundo ou essa dança não é de Deus. Mas você já se perguntou por que será que isso ocorre? Vou trazer aqui 3 aspectos que me parecem estar entre os motivos para esse fenômeno. O primeiro é sociológico e tem relação com a formação das sociedades em geral. O segundo é teológico e se refere ao cristianismo como um todo. O terceiro é histórico e está mais ligado ao movimento evangélico em particular. Vamos a eles? Como falamos, o primeiro motivo tem a ver com os processos de disputa ocorridos no interior das sociedades para o estabelecimento de uma cultura dominante. Essa é uma realidade muito comum em todas as sociedades humanas. No nosso caso, ele ocorreu a partir da ascensão da burguesia, num processo que já descrevemos nesse vídeo aqui. Nesse processo, foi sendo disseminado um conceito de cultura erudita ou alta cultura, que está ligado às expressões culturais dessa própria burguesia e ao expansionismo colonial europeu, que pregava o seu modo de viver como superior às culturas colonizadas e escravizadas. Por esse motivo, as manifestações culturais desses povos foram sendo classificados como baixa cultura. Entre outras tantas situações, eles foram chamados muito equivocadamente de povos aculturados, isso é, sem cultura. A sociologia tem um nome bonito para esse processo. Ele é chamado de etnocentrismo, que o antropólogo e professor da PUC do Rio, Everardo Rocha, descreve como uma visão do mundo onde o nosso próprio grupo é tomado como centro de tudo, e todos os outros são pensados através dos nossos valores, nossos modelos, nossas definições do que é a existência. O segundo motivo tem a ver com as crenças e motivações teológicas dos cristãos em geral. No seu surgimento, o cristianismo era uma religião marginal, rechaçada pelos judeus e perseguida pelo Império Romano. Com o tempo, ela foi mudando sua identidade, se afastando do judaísmo e buscando um espaço de aceitação na relação com o Império. Mas foi só a partir do século IV, por influência do imperador Constantino, que o cristianismo começou a frequentar os espaços de poder. Juntamente com essa mudança em seu lugar social, o cristianismo vai conhecer também uma mudança em seu desenvolvimento teológico. Sua reflexão, antes focada em prover esperança às aspirações de um povo marginalizado e perseguido, passou a servir de legitimação aos desejos daqueles que detinham o poder. A partir de então, o discurso cristão passou a desqualificar manifestações culturais e religiosas de cunho popular na exata proporção em que elas se opunham aos interesses das classes dominantes. Criaram-se argumentos teológicos específicos para a condenação dos hereges, dos rebeldes, das bruxas, etc, etc, etc. No caso específico do Brasil, o pensamento teológico se apressou em demonizar toda e qualquer manifestação cultural dos povos originários, como os indígenas, mas ainda mais fortemente aqueles de origem africana. O Rubem Alves define de maneira muito clara esse processo. Os símbolos vitoriosos, e exatamente por serem vitoriosos, recebem o nome de verdade, enquanto que os símbolos derrotados são ridicularizados como superstições ou perseguidos como heresias. O terceiro e último motivo que vamos analisar hoje para o desprezo que os cristãos possuem pela cultura popular tem um fundo histórico, que se relaciona com o pensamento e as motivações ideológicas das ondas migratórias de missionários e grupos evangélicos que chegaram ao Brasil. Essas ondas se iniciaram em meados do século XIX com a chegada de missionários
que tinha origem em movimentos sob influência da Revolução Americana de 1776 e da elaboração da Constituição dos Estados Unidos, que previa plena liberdade religiosa. Esses primeiros missionários, como Robert Kelley e Ashbel Simonton, tinham por bandeiras a separação da Igreja e do Estado e o abolicionismo. No entanto, na Guerra de Secessão que ocorreu nos Estados Unidos, de 1861 a 1865, os confederados escravagistas do Sul foram derrotados e emigraram para países onde poderiam se estabelecer e manter sua antiga forma de vida baseada no latifúndio e na escravidão. Você já pode imaginar qual seria a opção. Pois é, muitos deles vieram para o Brasil e se estabeleceram em diversas partes do país, mas especialmente nos arredores de Campinas, Santa Bárbara e na região onde mais tarde seria fundada uma cidade sugestivamente batizada de Americana. O contato desses imigrantes com a sua terra natal possibilitou a vinda de diversos outros missionários. O protestantismo brasileiro, que se iniciou ligado à luta pela liberdade religiosa, inspirou intelectuais do porte de Erasmo Braga, Orígenes Lessa e Rubem Alves, passou a importar gente com viés de pensamento fundamentalista, racista e etnocêntrico. Eram os mesmos que haviam criado as leis de segregação racial, especialmente nos estados do sul dos Estados Unidos. Se eles fizeram isso com a população negra daquele país, que era majoritariamente evangélica como eles mesmos, imaginem o que fariam no Brasil, onde as manifestações culturais do povo negro permaneceram intimamente ligadas às suas origens religiosas. Todo esse processo foi muito bem descrito na obra do historiador francês Émile Leonard, que viveu no Brasil na década de 40 como professor da Universidade de São Paulo. A partir de então, o cenário evangélico por aqui passou a estar umbilicalmente ligado a tudo o que ocorria na sua matriz americana. Quando o pentecostalismo surgiu por lá, ele foi importado. Quando apareceram os movimentos de ultradireita na época da Guerra Fria, também aportaram por aqui. E quando foi criada a teologia da prosperidade, ela não tardou a dar a cara entre nós. Assim, esses três motivos concorrem para que os cristãos no Brasil não consigam se relacionar de maneira positiva com a cultura popular. Em primeiro lugar, a influência da cultura dominante que prevaleceu em nosso país, que foi aquela construída a partir do crescimento da burguesia, que de maneira etnocêntrica só valoriza a chamada cultura erudita. Em segundo lugar, o desenvolvimento da teologia cristã oficial, que se deu em um ambiente de íntima ligação com essa cultura dominante e acabou servindo de legitimação religiosa para esse desprezo à cultura popular. E em terceiro lugar, o movimento de chegada dos missionários e grupos evangélicos no Brasil, que passaram a recrutar os seus agentes entre os escravocratas e segregacionistas do sul dos Estados Unidos, e mais tarde, entre os movimentos religiosos fundamentalistas daquele país. Pois pronto, identificamos a origem do problema. Mas há o que fazer em relação a isso? De alguns anos para cá, os cristãos, especialmente os evangélicos, passaram a se apropriar de elementos culturais com o intuito de atualizar a sua mensagem, especialmente para o público mais jovem. Porém, nas igrejas, só é permitido utilizar esses elementos desde que suas características originais, consideradas profanas e pecaminosas, sejam expurgadas. E aí nascem coisas tão estranhas como o rock gospel, o funk gospel ou o pagode gospel, que foi espirituosamente batizado de pragode. Isso também abriu espaço a uma série de artistas com carreiras em declínio que começaram a migrar para esse chamado mercado gospel. Esse processo de usurpação de símbolos culturais para utilizá-los despidos de sua essência e caráter originais é comum e costuma estar ligado a motivações autoritárias, tanto na religião como na política. E a indicação de leitura de hoje, feita pelo historiador Yuri Alves, meu amigo e meu mestre no samba, mostra muito bem isso. Olá, meu nome é Yuri, eu estou aqui a convite do meu amigo pastor Zé Luiz, que pediu uma indicação de leitura em torno do tema da perseguição a alguns elementos da cultura popular brasileira. Eu trouxe aqui um livro de uma autora chamada Cláudia Matos, cujo título é Acertei no Milhar. Bom, esse livro trata sobre samba e malandragem no período do Estado Novo. E ele é um documento interessante porque ele começa dando um panorama geral da situação não só do samba, mas também do sambista, essa figura tão marginalizada até a década de 30, e como isso muda através de uma política de Estado.
Porque com a chegada do Estado Novo, como qualquer movimento nacionalista funciona até hoje, ele precisa se agarrar a símbolos nacionais, ele precisa forjar a criação de uma identidade nacional. E o samba, aos poucos, vai deixando de ser marginalizado. E é interessante como os sambistas vão percebendo isso também, porque a gente tem, até a década de 30, vários sambas que exaltam a malandragem, aquela coisa clássica da navalha no bolso, da boemia, de não trabalhar, e do orgulho, né, de não trabalhar, e após o Estado Novo, a gente passa a ter vários sambas exaltando o trabalhador. E é interessante porque, em alguns casos, a gente tem os mesmos sambistas que faziam letras exaltando a malandragem, como Ataúfo Alves, Wilson Batista, a gente tem esses camaradas fazendo letras exaltando o trabalhador, que era também uma forma deles ganharem um dinheiro. Enfim, e é interessante ver como isso é uma política de Estado, porque o samba é realmente abraçado, porque alguns sambas chegam a ganhar prêmio da música brasileira, que era uma coisa criada pelo DIP, que nada mais é que o Departamento de Imprensa e Propaganda do Estado Novo, que era o órgão justamente de censura e propaganda do Estado Novo. Enfim, então é interessante notar essa mudança da temática e como uma coisa que é marginalizada, através de uma vontade do Estado, ela pode ser desmarginalizada. Enfim, essa é a minha indicação, espero que seja válida para alguém. E só gostaria de encerrar comentando aqui que bom que o samba não é mais marginalizado, né? Porque eu não sei se vocês sabem, nosso amigo Pastor Zé Luiz é um grande violonista. Se o samba ainda fosse marginalizado, ele não ia poder sair por aí carregando o violão dele. Um abraço, pessoal. Como vimos, a tentativa de usurpar símbolos que possam criar uma aproximação artificial com a realidade popular reflete uma busca por poder e envolve sempre um discurso de autoridade. Ao invés de buscar a artificialidade dessa usurpação da cultura popular, totalmente alijada de seu caráter original, os cristãos poderiam recorrer a um conceito muito mais bonito e original presente na própria teologia protestante. É o conceito de graça comum. A ideia presente nesse conceito é de que a graça de Deus é comum a toda a humanidade, como expresso no Salmo 145, verso 9. O Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Deus distribui dons, talentos e vocações a todas as mulheres e todos os homens, de modo que tudo que é produzido de belo e de inspirador na cultura humana é, na verdade, uma expressão da graça divina. Quando a Tereza Cristina canta, quando o Renato Sorriso samba, quando o Mano Brown escreve os seus raps, quando a molecada da favela faz o passinho, quando uma bateria de escola de samba pulsa com 200 instrumentos em um só ritmo, é a voz e o corpo. São as palavras e os sons da graça de Deus que estamos vendo e ouvindo. Portanto, você que é cristão não precisa se esconder atrás de um discurso de autoridade que sacralize as manifestações culturais populares para que você possa amá-las e admirá-las. Você não precisa de padres ou pastores que te digam que tipo de manifestação artística é ou não é aceita por Deus. Basta encontrar nelas a beleza e você poderá celebrar a graça divina presente em cada uma delas. Como dizia o Rubem Alves, a beleza é a face visível de Deus. E para celebrar essa beleza da cultura popular, meus amigos Yuri Alves, João Pedro Flores e Paulo Riquelme vão me ajudar, ainda que distante, nesses tempos de isolamento social, a mostrar para vocês uma das mais belas canções do Cartola. Nada consigo fazer quando a saudade aperta. Foge minha inspiração, sinto a alma deserta. Um vazio se faz em meu peito, e de fato eu sinto em meu peito um vazio, me faltando as tuas carícias. As noites são longas, eu sinto mais frio. Procuro afogar no álcool a tua lembrança, mas noto que é ridícula a minha vingança. Vou seguir os conselhos de amigos e garanto que não beberei nunca mais. Que mentira! E com o tempo essa imensa saudade que sinto se esvai.
a cultura popular. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe e se inscreva no canal. Nós vamos nos encontrar mais vezes. Um grande abraço. Tchau!